noite, gente. Boa noite. Que maravilha, hein? Casa animada, casa feliz. Eu voltei há pouco tempo de algumas palestras que eu fiz na região de Portugal, ali em Porto, Matosinho. E eu posso tirar essa... Obrigado, viu? Gratidão. E é engraçado que o pessoal estuda, o pessoal gosta de espiritismo, tem estudado e acompanhado, mas é uma casa que a gente chega, todo mundo está quietinho, observando. Se alguém desencarnar, parece que não desencarnou, porque está todo mundo igual. E aqui a animação, o amor, isso é muito lindo, porque uma casa espírita só é uma casa espírita pelos seus participantes. Uma casa espírita pelas pessoas que compõem o espaço. Porque uma casa só por uma casa está vazia. Agora, o que compõe ela é o que faz essa grande diferença. Gratidão pela recepção de todos, por esse carinho. Isso que faz essa grande energia fluir. A aproximação de Jesus, dos nossos mentores, do mentor da casa. Essa troca de forças que faz com que a gente possa progredir, que faz com que a gente continue a nossa jornada. Do nosso... Aqui está. Cortez não fazia parte do meu sobrenome, mas eu sonhei com um bisavô, um senhor na verdade. E eu comentei com minha avó enquanto ela era encarnada, e ela falou assim: olha, como é que chama esse rapaz, esse senhor que você sonhou? Eu falei: vó, é um rapaz, é um senhor assim, 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 e que ele veio para mim e falou assim: olha, pode usar o sobrenome Cortez, porque vai seguir o seu caminho e vai te dar força. Aí eu falei: olha, vó, era Cortez. Aí a vovó falou assim: Cortez era a nossa família, também pertenceu à nossa família, e você não sabia disso. Olha só que interessante, o que traz força pra gente. E esse exemplo. Aqui eu deixo meu telefone, meu e-mail, pode entrar em contato. Muita gente conversa comigo por WhatsApp. Eu adoro as redes sociais para divulgar coisa boa. Na rede social tem muita coisa, e a gente consegue divulgar muita coisa boa. E muita gente esclarece dúvidas e me ensina mais também. Aqui tem um desenho que é uma gaiola. E ela está aberta. Pássaros estão saindo dela. Porque eu estava, quando eu encarnei, e nessa minha aprendizagem no mundo, eu estava dentro de uma gaiola. E quando a gente vai conhecendo o mundo, estudando e entendendo o que é o mundo, e aí o mundo vai se fazendo pra gente, a gente levanta voo. A gente sai dessa gaiola. E a gaiola é a gaiola da falta de conhecimento. A gaiola é a gaiola da ignorância. E um pássaro, para voar, ele precisa de duas asas. Uma asa é a da moral e a outra é a da inteligência. E quando a gente está aqui, um domingo, a esse horário, competindo com Faustão, olha só, competindo com tanta coisa, com o sofá, com o quentinho da nossa casa, a gente vem aqui, porque a gente tem o quê? Sede e vontade de aprender, vontade de conhecer, de buscar mais. Essa ansiedade, essa vontade nos tira do lugar, nos move para aprender, para conhecer mais. Isso é muito interessante, por isso que a gente consegue levantar voo. Alguns dos livros que eu gosto, que eu tenho estudado: Allan Kardec, aqui tem sobre mediunidade, Ivone Pereira. Aqui está A Imensidão dos Sentidos, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, que agora está em Portugal fazendo palestra, representando também o Brasil e as nossas casas espíritas. Aqui está O Sermão da Montanha, e aqui está um livro que eu lancei, sou o coautor, junto com o Dr. Ronaldo Campos, que é Transformando Vidas. A gente faz um trabalho com dependentes químicos, e é um trabalho bem interessante. Aqui é o surgimento da ONG, da comunidade Filhos da Luz, e é muito interessante. Quem quiser,
eu mando gratuitamente, por e-mail ou por Sedex, eu mando esse livro porque é para conhecer como que veio a dor do Dr. Ronaldo Campos e como ele fez todo esse trabalho da ONG. Assim como começam grandes obras, sempre tiveram um comecinho, ou distribuindo sopa embaixo de uma árvore, ou embaixo da ponte, ou em casa mesmo, e aí começa a ganhar volume e proporção. Nada surge do nada. E aqui está uma pequena frasezinha que, não sei quem conhece o TED, que está no YouTube, são vários palestrantes. Isso aqui foi um estudo que fizeram, a atenção que a gente retém. A palestra, ela é muito importante. Vir aqui, ouvir, é muito importante a gente ter essa conversa. Mas geralmente a atenção nossa, ela dura de 15, de 10 a 20 minutos. Olha só, por isso que fora daqui, em casa, como é bom fazer o evangelho no lar, estudando, lendo, discutindo. Porque a palestra é uma das formas da gente estudar e aprender. Mas a nossa mente não retém total memória para isso. A gente precisa ter todas essas formas diferentes de estudar e de compreender. O que é muito interessante, antes de começar, muitos daqui tiveram vários motivos para estar aqui. O que te trouxe aqui? A dor, a perda, a curiosidade, um amigo que te convidou. A gente tem uma série de fatores que te trouxeram. Alguns exemplos aqui. Vim tomar o passe, vim ouvir a palestra, vim conhecer esses estudos de Allan Kardec. São vários motivos que trazem alguém. E conhecer esse motivo a fundo é o que faz essa diferença dos nossos estudos. Porque às vezes acaba entrando numa rotina de tomar o passe, de vir todo domingo para cá, de sentar, agora eu vou ouvir. E a gente liga no modo automático. Mas o que é muito importante é o senso crítico que a gente tem de, peraí, o que ele está falando, qual que vai ser o estudo, o que eu estou aprendendo com isso. E mais importante ainda, gente, é usar tudo o que é falado aqui, ou uma partezinha, quando a gente sai daqui. Porque se vem uma vez por semana, sobram alguns dias para a gente colocar em prática. E isso é muito, muito importante. Porque a gente consegue utilizar essas ferramentas, essa filosofia, essa ciência, é uma mistura. A gente consegue utilizar no nosso dia a dia para o nosso aperfeiçoamento. Então é muito importante. Captou? Utilizar, colocar em prática. Ser crítico de si mesmo e perceber o meu ponto de atenção, o meu ponto de foco é no que está sendo falado, no que está sendo abordado. Valorização da vida e reforma íntima. Eu estou nesse processo também, assim como todos nós. E eu acho que a reforma íntima ela dura, deixa eu pensar, algumas encarnações. A reforma íntima é um trabalho, é um processo que inicia com a gente, que não para. Estamos sempre reformando essa nossa obra. O que pode ser igual e diferente para as pessoas ao mesmo tempo? Eu estou olhando para cá porque eu gosto de andar nas palestras e me movimentar, mas me falando assim, olha, vai ter um pouquinho de gente lá, você não vai poder andar muito. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é? Gente, é muito bonito ver isso, uma casa cheia, lotada, com pessoas observando e querendo entender o que está acontecendo. Respondendo isso aqui, o que pode ser igual e diferente ao mesmo tempo para alguém? Alguém sabe responder essa questão? Por favor, não tem certo nem errado. O que pode ser igual e diferente para uma pessoa ao mesmo tempo? Pode falar. A dor? Quase lá. A saudade. A saudade? Quase. Motivação? Sim, mas algo maior do que isso.
Porque é igual. É igual também. Pensamento. Não. O tempo, gente. O tempo é igual e diferente ao mesmo tempo. As 24 horas. Pode ser diferente lá no Japão e tudo, mas é as 24 horas. Ela é igual para todo mundo. Só que é diferente ao mesmo tempo. O que eu faço dessas minhas 24 horas é diferente de você. O que você faz é diferente dela e vice-versa. Só que o relógio está batendo igual. E isso é muito importante para a gente ter essa valorização e esse entendimento de como a gente vai dar sequência a esse nosso tempo. Porque tem um espírita que já fala: eu vou deixar isso para a encarnação que vem. Gente do céu, como é que pode? Já está deixando, mas nem sabe o planejamento que vai ter lá. E aqui já está pensando em: eu vou empurrar um pouquinho, vai para outra encarnação. Calma, vamos aproveitar esse tempo. Platão já dizia: as pessoas ignorantes não procuram sabedoria. O mal da ignorância está no fato de que aqueles que não são bons nem sábios estão, apesar disso, satisfeitos consigo mesmo, não desejam daquilo que sentem falta. Quem está tranquilo, está satisfeito, está bem. Quando a gente quer conhecer, quando a gente quer aprender, a gente coloca, porque isso é o processo da reforma íntima. É essa vontade de aprender e querer mais. Olha só, o mal da ignorância está no fato de que aqueles que não são bons nem sábios estão, apesar disso, satisfeitos. Eu estou satisfeito com a minha vida. Quando eu acordo, quando eu vou dormir e tal, tenho tudo. Mas será que essa satisfação está fazendo evolução? Porque evoluir é estar insatisfeito. Evoluir é estar insatisfeito. Porque isso gera que a gente saia da posição de conforto e que a gente queira aprender mais, conhecer e reaprender. Hoje, o analfabeto não é aquele que não sabe ler nem escrever. O analfabeto é aquele que não sabe desconstruir e reconstruir. Veja só. Aquele que acha que já sabe tudo e que não precisa saber mais, ele já está desaprendendo. Ele já está desatualizado. Por isso que essa vontade de insatisfação é de extrema importância para nós, espíritas e não espíritas. A evolução constante é do conhecimento, da sabedoria e dessa vontade que nós temos. Não somos privilegiados. Em toda a casa espírita eu falo, não somos privilegiados. Se você conhece e gosta de estudar espiritismo, você tem uma grande missão pela frente e uma responsabilidade. Porque a gente não é privilegiado de saber isso. Tem muita gente que fala, isso daí é conversa de evangelho, deixa tadinho, é irmão. Já fala irmão no sentido pejorativo. Irmão, está aprendendo, está evoluindo. Calma. Cada um gosta de ouvir aquilo que mais atrai, mas o que mais importa são suas ações e as suas intenções. Por isso não somos privilegiados. Nós temos que, antes de tudo, ter essa responsabilidade e esse carinho pelos nossos estudos, mas, antes de tudo, sair dessa questão de eu sou diferente, eu sou melhor. Tem gente que não fala, mas que pensa. Já vi muita gente pensando desse jeito. Trair a tradição. Nossa, que palavra forte, trair. Mas em vários momentos da história tivemos traições da tradição. Eu fui um traidor quando eu tinha 15 anos, que eu fiz aquele negócio de católico lá, como é que chama? A catequese. Hoje eu falei na mocidade isso, esqueci de novo. Era para eu ser católico, porque minha família foi uma parte de católicos. Mas eu quis ser um traidor. Certo? O movimento, por exemplo, da escravidão, aqueles que iam contra eram traidores.
O movimento de mulheres buscando por direitos são traidoras da tradição. E trair a tradição é de fato importante, visto por esse ângulo. Trair a tradição dessa sequência. E a gente querer o quê? O novo, a mudança, o que é melhor para a gente. Por isso que eu trago essa questão aqui, o fato de trair a tradição, visto por esse ângulo. Porque, de certa forma, muitas vezes já traímos nossa tradição. Uma família de médicos, um rapaz que nasce e fala, vai ser médico igual a família. Que isso? Não pode impor nada, as pessoas têm que decidir, escolher o que querem. Essa é a tradição que eu digo. E quando eu falo do Espiritismo e falo com o maior carinho para as pessoas, não impondo para ninguém, mas eu falo, sou espírita. Se você quer ter um bom caminho também, como eu penso, olha que interessante, vai conhecer uma casa espírita, olha que legal. E muita gente tem ido conhecer a primeira vez. Quem já leu Allan Kardec aqui? Todo mundo conhece? Isso é muito importante, isso é muito interessante. Porque tem uma base codificada ali. Só que o Espiritismo veio antes da mediunidade ou a mediunidade veio antes do Espiritismo? A mediunidade veio antes do Espiritismo. Perfeito. É isso. Todos nós temos essa mediunidade. Mediunidade ostensiva, alguns mediunidade um pouco adormecida. Certo? Mas a gente está sempre em constante. Dentro dessa nossa reforma, a gente também entra em contato com essa nossa mediunidade, com os estudos. Estabelecendo esse campo que a gente percebe de energia, de bons fluidos, das nossas relações, da vivência, vai tendo sempre essas trocas. Somos seres eternos, ficou bem pequenininho aqui, mas é uma forma interessante de pensar o Espiritismo também. É um conceito muito bom. Somos seres eternos. É um espírito que é uma história, é um livro que não tem fim. A gente vai cada vez mais passando por provas, por desafios, e esse nosso mundo vem mudando e transformando. E a gente percebe, por uma ótica, que se a gente for ver bem lá atrás, muita coisa mudou. E a tendência são mudanças boas e para melhor. Se a gente for ver, tudo, o nosso campo social se transformou em muito. Nossa, mas ainda tem isso, tem aquilo. Sim, mas estava muito pior. E essa nossa sintonia aqui com por favor, imagem, obrigado. Somos seres eternos. Quando a gente traz esse sentimento, quando a gente traz isso, essa questão aqui, é o que diferencia muito a gente de outros conhecimentos, de outras religiões. O fato de sermos eternos. Isso traz um valor diferente para a nossa vida. Isso traz um sentimento diferente, um carinho maior. Calma aí, eu tenho a minha individualidade. Eu estou inserido de uma forma diferente agora, num contexto diferente. Olha que interessante. Eu gosto muito dessa frase aqui de Hamlet, escrita por Shakespeare. Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito. Quando a gente está antes dessa nossa reforma íntima, a gente pode, às vezes, estar recluso nessa casca de nós. Olha só, eu trouxe uma outra imagem aqui. Recluso nessa casca. Por mais que o ambiente esteja apertado, sombrio, escuro, dolorido, Hamlet ele traz um outro contexto. Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito. Ser rei do espaço infinito. O que a gente pode interpretar com isso? A gente pode entender que a pessoa, por mais da situação que ela esteja, por mais ruim, apertada que esteja ali, ela pode estar sendo considerada, ela pode se autoconsiderar rei do espaço infinito. Algo muito maior e grandioso, apesar da situação. E olha que interessante a gente falar desse exemplo para a nossa reforma e ao mesmo tempo a nossa valorização da vida. Por mais as situações dolorosas e apertadas que podemos estar, a gente pode se considerar um rei desse espaço infinito. É um exemplo muito interessante para a gente
relacionar com essa nossa valorização dessa vida. Será que ele estava numa casca de nós? Quem conheceu? Desencarnou esse ano. Stephen Hawking estava numa casca de nós. Para as pessoas que estavam observando de fora, está preso no corpo. Olha só, mas como ele passou essa encarnação? Com estudo, com dedicação. Os médicos disseram quando ele já era adolescente: você só tem mais 5 meses. E ele teve muita fé, teve resistência, resiliência, para poder mostrar uma diferença, para poder provar para o mundo, e com muitos estudos do espaço, da física, inclusive muito contato com Deus também, né? Quem gosta e ouviu alguma palestra dele que ele fazia, ele fala muito dessa aproximação, desse contato com Deus. E olha como trouxe energia e combustível para que ele pudesse viver de forma diferente. Aí uma frase dele: não deve haver limites para o empenho humano, nós todos somos diferentes. Não importa quão ruim a vida pareça estar, onde há vida, há esperança. Olha que fantástico, porque existem vários espíritos de tanta luz que encarnam nesse nosso mundo para trazer esses exemplos para a gente e perceber o quão quanto ele deve ser valorizado, né? Para essa casca de nós e para essa rei do espaço infinito, para essa percepção disso. O valor da vida. Eu trago essa frasezinha antiga de Camões, que foi usada por Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é preciso? Que negócio é esse? Esse preciso aí é de precisão. Navegar é preciso porque se tem a âncora, se tem corda, se tem equipamento, se tem mapa, consegue ver pelas estrelas. Agora a vida não tem essa precisão. A gente acha que quando a gente vai encarnar, só vai ser um negocinho assim, ó, uma reta, algo suave, sutil, tranquilo, com o sol bonitinho, nuvem. E quando a gente percebe que essa encarnação, ela é trilha, é barranco, é escalada, tem que atravessar rio com crocodilo, e tem uma jornada aí complexa, que é uma montanha russa, só que não tem as cadeirinhas para segurar a gente não. Então ela tem uma série de desafios e dificuldades, por isso ela não tem essa precisão. E essa frase aqui também é muito interessante para isso, para a gente pensar que essa precisão, ela sempre acompanha a gente na nossa jornada. A gente vai descobrindo aos pouquinhos a melhor forma de encontrar um pouquinho de felicidade. Amanhã é um pouquinho de tristeza, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de felicidade. E aos pouquinhos a gente vai sabendo dosar isso. Por ser um mundo de provas e expiações, não existe ser uma felicidade plena. Existiu alguns grandes seres bem iluminados, como Gandhi, Meimei e outros exemplos, que fizeram o quê? Uma grande amostra para a gente. A gente tem que seguir. Temos que seguir esses exemplos. Jesus. E a gente vai, Chico Xavier. E a gente vai o quê? Lidando com esses exemplos. E falando, opa, precisamos... Ali está a nossa precisão. Ali está a nossa precisão. Ali está nosso exemplo para ser seguido. Ao acordar, a gente tem essa perguntinha. A gente acorda e pergunta. Ah, não, mas eu nunca perguntei. Pode ter certeza que o seu inconsciente pergunta: você quer ser feliz ou continuar na tristeza? Pode ter certeza. Todo dia o seu inconsciente te pergunta: quer ser feliz ou quer continuar na tristeza? E aí, aquele que escolhe continuar na tristeza, coloca o chinelinho, abaixa já as costas, dá uma topada na cama, já fala: meu Deus, não era para estar aqui essa cama, maldita dessa cama, liga o chuveiro, nossa, essa água não esquenta, demora, mulher, cadê meu café? E aí as reclamações são constantes e entram num ciclo que a pessoa nem percebe. Por quê? Ela já fez essa escolha. Putz, vou continuar na tristeza.
Mas a gente tem a oportunidade da escolha. Eu quero feliz, eu quero ser feliz, eu quero a felicidade, eu quero me aproximar dela. Como é que eu vou interagir com essas duas perguntas? É uma pergunta, duas respostas. Observação. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, cada um tem suas provas, cada um tem suas expiações. Isso é muito importante para a gente, para dar esse norte e a gente perceber, peraí, eu estou num mundo onde eu estou querendo melhorar e eu estou trazendo uma bagagem de outras encarnações. Então, deixa eu ver esses meus desafios. Olha, até que tá bom, até que é interessante. Quando eu paro para ver quais são minhas provas e minhas expiações, sabe o que eu faço? Eu tenho que começar a trabalhar para ajudar os outros. Eu tenho que começar a melhorar no meu trabalho pessoal, começar a interagir melhor com as pessoas. Aí eu faço um checklist. Santo Agostinho fazia isso. Faço um checklist ali. Quem que eu vou deixar menos triste? Eu vou causar menos. Vou causar menos tumulto. Hoje eu vou fazer algo melhor. Vou abraçar as pessoas. Vou cumprimentar todo mundo que aparecer. Hoje eu vou fazer pelo menos uma pessoa sorrir. E esse checklist eu faço de manhã e quando eu vou dormir. Será que eu magoei alguém? Não. Quando a gente começa a perceber isso e emitir esse sinal pra gente, a nossa mente começa a quê? A virar um Waze. Vira um Waze, vira um GPS. Ela vai indicando o nosso melhor caminho. Porque a gente começa a perceber qual que é a melhor atitude, o que eu estou errando, o que eu posso melhorar. Então é interessante esse sentido, desse acompanhamento do nosso sentimento, esse acompanhamento de como está indo a nossa emoção, esse emocional nosso. Essa frase é interessante, esse menininho, porque todo mundo já passou por isso aqui. A nossa família, os nossos amigos, sempre esperaram que a gente fosse um herói. E sabe qual que é o problema do herói? O herói não chora, o herói não pode ter problema pessoal, o herói não pode ter dor de cabeça, o herói não pode ficar zangado. E a gente sempre esperou isso da gente, que a gente fosse um herói. Ah, eu quero ser um herói, eu tenho que ser um herói, eu tenho que ser um herói. E aí a gente começa a falar, caramba, a vida não é assim só. Eu também vou chorar, eu vou ter perdas na família, eu também vou perder emprego, eu vou ter que batalhar para conseguir outro, eu vou ter essas dificuldades. E isso aqui, para muita gente, não tem essa aproximação da religião, essa aproximação dos estudos como a gente, entra numa depressão, entra numa tristeza, porque a cobrança externa foi muito grande, foi muito forte durante a vida. Eu tenho que ser herói, eu tenho que ser herói, eu tenho que ser herói. E aí é criado arquétipos, é criado uma estrutura no pensamento que a psicologia fala que é o falso self. A pessoa se formou pensando que é algo, que é alguém, só que na verdade o eu interior lá dentro, onde tudo começou, foi modificado, foi mudando com o tempo. E muitas pessoas acabam entrando numa depressão. Eu tive problema de depressão em um parente meu, na família. Tive suicídio, problemas de suicídio na família. E para a família é algo terrível. Claro que para a gente que estuda o espiritismo, nós sabemos lidar de uma forma diferente. Entender, compreender aos pouquinhos. A dor é grande, mas a gente começa a ter uma leitura diferente disso. Mas o que eu digo, quando eu comecei a trabalhar mais ainda falando desse tema, que eu percebi, podemos ajudar essas pessoas que estão com problema. E falando desse mês agora, a gente pode envolver essas pessoas, porque depressão é uma doença também, é uma doença do espírito, uma doença da alma, uma doença que vai ganhando proporção com o tempo. Não é algo simples, não é uma dor de cabeça, uma gripe que passa. Então quanto mais a gente conseguir conhecer essa pessoa, abraçar, ajudar, auxiliar, isso traz um resultado bom. Que a gente tenta evitar uma perda, mas que cada um tem o seu livre-arbítrio. Uma coisa interessante que quando eu rezava, eu me perguntava muito disso. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí eu me perguntava, o que é esse mal? Eu rezo isso aqui, essa oração, Pai Nosso, e o que é esse mal? O que é isso, né?
E aí a gente começa a entender que o mal é nosso irmão. O mal é nosso, está próximo da gente. O mal é a ignorância. O mal é a ausência de sabedoria, é essa ignorância. E a gente tem que perceber que mal a gente pode ajudar. E que também a gente já foi mal. A gente já foi ruim. E se a gente está bem hoje é porque a gente foi aprendendo e evoluindo. Então foi algo que me despertou e que ajudou também a entender isso, essa relação. O que é esse mal que a gente fala tanto? E que a gente pode trazer uma nova figura para isso. Trazer uma calma para isso, uma tranquilidade para isso. E saber, peraí, deixa eu entender esse mal e como que eu posso ter uma nova atitude sobre isso. Olha que interessante, uma frase do Filomeno, Manuel Filomeno. Viver é gastar na medida certa a energia não renovável, representada pelo princípio vital. Olha que frase interessantíssima. Que fantástico. Isso aqui é a nossa vida. Viver é gastar na medida certa a energia não renovável representada pelo princípio vital. Quando a gente vai encarnar, quando a gente está no nosso planejamento, a gente vem com uma quantidade de energia para isso. A gente vem com uma carga. Tem gente que vai viver pouco, tem gente que vai viver até metade da média, tem gente que vai viver a mais. Mas claro, a gente tem o quê? O livre-arbítrio para manter essa energia boa. Por exemplo, quando a gente vem aos estudos aqui de uma casa espírita, toma um passe, faz um trabalho social, fortalece essa nossa energia. Fortalece, recupera um pouco, traz um novo equilíbrio para a gente. E isso é muito interessante, porque a nossa carga está aqui, ela tem essa contagem certinha de como a gente vai viver e esse processo que a gente vai ter aqui na Terra. E essa reforma íntima? Com quantas questões a gente tem, né? Perdoar. O perdão é se aproximar do outro, mas será que o perdoar é apenas, eu te perdoo, tudo ok, tudo bem? Calma. O perdoar é estar mais exercitando essa empatia. É se colocar no lugar do outro, é você se livrar de qualquer tipo de pensamento e perdoar de uma forma muito mais próxima, muito mais conectada com a pessoa que pode ter te prejudicado, que pode ter causado algum tipo de dor. O perdoar, ele pode estar nessa sintonia. E não só, como muita gente pensa de, eu te perdoo, mas não vem mais aqui, não bate mais na minha frente aqui. Eu não quero mais saber de você. O perdoar, ele é mais sincero. Quando a gente vai levantando questões como essa na reforma íntima da gente, a gente vai percebendo que são questões que vêm mais de dentro para fora. Numa reforma de uma casa, por onde que você começa? Por onde que você começa? A reforma de uma casa? Pela cozinha. Pela cozinha? A reforma de uma casa, por onde que o senhor começa? E a parte externa, o senhor? Pelo quarto. Gente, a reforma de uma casa começa, sabe por onde? Por onde precisa ser reformado. Não é num quarto, não é na cozinha, é por onde precisa. Então a reforma de uma casa é um checklist que você pega cada detalhezinho. Eu estou precisando trocar a pintura, estou precisando trocar a luz, estou precisando trocar essa pia aqui, estou precisando trocar... Tá. Vai chegando. O que está mais fácil? O que está mais rápido? Isso, esse detalhe e tal. A reforma íntima é a mesma coisa. A gente vai fazer um checklist e vai detectando e percebendo isso no interior nosso, o que precisa ser modificado, o que precisa ser realmente reformado. E aí está o nosso movimento, essa nossa reforma constante. Aí que está essa estrutura diária a nossa reforma. E sabe quando termina essa reforma? Nunca. A gente está sempre reformando, repensando, com novos desafios, né? O que é muito interessante que eu aprendi no Espiritismo é que a gente não evolui para trás. Então eu falei, opa, coisa boa. Então eu não consigo voltar para trás, isso é ótimo. Pode dar uma paradinha, mas depois continua. Oração é muito interessante, né? Na reforma íntima, quando a gente vai falar de oração,
a questão de qual que é a qualidade dessa oração nossa, né? Eu acabo percebendo e falo, cara, mas será que eu estou tendo uma oração realmente conectada, de qualidade? Ou estou tendo uma oração mais na matemática, mais na quantidade de falar palavras já decoradas? Porque a oração mais bonita que eu ouvi foi quando eu fui para Araxá, perto ali de Uberaba, de Conquista, de uma senhorinha tão simples, tão simples, tão simples, que ela teve que tirar os dedos, alguns dedos do pé por causa de cirurgias e tudo. E ela falou com tanto amor e carinho que o grupo de jovens que estava com a gente lá em Minas se emocionou de tal forma, porque a oração dela estava tão próxima, estava tão conectada, né, que emocionou todo mundo. E eu naquela situação percebi, eu quero fazer uma oração dessa, eu quero aprender a fazer uma oração dessa. É interessante, porque às vezes uma oração muito rebuscada, a gente acha que está causando um baita de um efeito, e na verdade é só estética. Quando a gente percebe uma oração de verdade, mais ou menos é igual o Picasso, Pablo Picasso. Ele falava assim, eu preciso estudar muito para pintar igual uma criança. Eu preciso estudar muito para pintar igual uma criança. Isso pode ser a nossa oração, a simplicidade de uma criança, sabe? As palavras conectadas com a fé mesmo, e com o nosso carinho, nosso amor, a doutrina, Jesus, ao nosso mentor, e toda essa proteção que a gente pode ter. Autoilusão, a gente tem muito na nossa vida, né? E o que é muito importante é ressignificar. Coisas que a gente teve no nosso dia a dia, muda o disco, muda o sentido disso, aproveita, reestrutura, constrói novamente esse sentido, falando, opa, eu vou dar um novo sentido a isso, eu vou falar que isso que aconteceu comigo vai me servir de tal forma que eu vou crescer com isso, e não ficar focado nisso. Vocês acreditam, gente, que eu organizo um grupo de estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, todas as quintas-feiras, num grupo bem bacana, bem jovem, e uma pessoa acabou ficando um pouco estressada, porque ao invés de a gente ter feito na quinta-feira anterior, que era a despedida de um dos colegas que foi estudar na França, ela queria pizza, e foi sopa que a gente continuou fazendo. Ela colocou na mesa após as orações de agradecimento, e de uma forma muito, muito, muito agressiva. Eu falei, gente, até mesmo dentro dos nossos estudos aqui, dentro de uma casa espírita, onde a gente tem que colocar as nossas práticas, onde mais a gente tem que ter o envolvimento das pessoas, o amor mais próximo, foi pizza, o causador daquela polêmica. Cadê o grande exemplo? Tão simples, um detalhezinho que é uma faísca dentro, né, de uma palha que está cheia de combustível para pegar fogo. Então são coisinhas tão simples, tão sutis, que deixam a gente muito estressado. Eu coloco também a questão da resiliência. É muito falado, né? É um termo aí que é muito utilizado hoje, a resiliência. E é tão importante para a gente, que a resiliência é esse fato de sair daquele elasticidade, né, da mente. A resiliência é utilizada na física para falar essa ponte tem uma resiliência tal, ela vai sofrer uma dilatação e vai retomar ao tamanho original. E a resiliência nossa na psicologia também é ficar um pouquinho estressado, mas voltar rapidamente ao nosso formato original. Que tenhamos muita resiliência, porque isso causa uma grande diferença na nossa vida. A gente consegue rapidamente retornar e não ficar remoendo. Porque quem fica remoendo e guardando esse caminhão de lixo, de sujeira, fica pesado, dá o que, gente? Estresse, falta de apetite, não tem vontade de fazer amor, não dorme direito, dá estresse, dor de cabeça, fica irritado, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E a bomba está com você. O caminhão pesado está nas suas costas. E assim a gente fica o quê? Causa uma série de problemas. E que lá na frente pode dar problemas muito maiores. E a gente pode o quê? Tratar
logo no começo. Tratar antes de começar algo muito maior. Olha só, gente, essa aqui é uma foto que eu fiz lá da região, lá em São Paulo, onde eu gosto de trabalhar com a nossa ONG Filhos da Luz. A gente trabalha com dependentes químicos. E aqui é uma foto da Cracolândia. Eu falei um pouquinho com a turma da mocidade hoje, pela tarde. A gente falou bastante disso. E é muito interessante, porque a gente fala de reforma íntima, mas também é um trabalho interno. Mas vamos olhar situações como essa, onde pessoas estão tendo uma refeição e eu vi uma pessoa que recebeu um pratinho de yakisoba, estava sem comer o dia inteiro e trocou por 2 pedrinhas de crack. Então isso é o que acabou alguns domingos me fazendo acordar umas 4 da manhã para vir até aqui, para começar um trabalho social onde a nossa equipe se camufla de morador de rua, de usuário. A gente utiliza do teatro para ir para essa representação e consegue o que? Identificar pessoas que estão sofrendo muito, mas que têm um olhar que quer ser resgatada, porque precisa de um empurrãozinho. Já não consegue mais fazer a reforma íntima, já não tem mais valor algum à vida, então precisa de alguém para puxar, né? Vocês já leram uma parte no umbral onde abre um campinho de luz e puxa aquela pessoa e fala: vem pra cá. A gente tenta fazer uma amostrinha aqui no Cracolândia. A gente tenta sempre trabalhar esse exemplo na equipe quando vai fazer algum tipo de resgate. E essa dor, esse sofrimento aqui, é um sofrimento que, exemplo para nós, são pessoas que perderam o quê? O propósito na vida, o sentido na vida. Que perderam a noção de farta e de falta, e tudo faltou. Perderam o significado maior do amor à família, do amor ao trabalho, do amor a vir aqui numa casa espírita, por exemplo. Então caíram nessas tentações. São seres humanos e são irmãos de luz também. Que muita gente acaba até falando: Alexandre, não sei o que você vai fazer nessa Cracolândia aí, meu. Que é isso? Que coisa feia, que coisa esquisita aí, meu. Às vezes não é nem gente. Eu falo: nossa senhora, calma, que pensamento agressivo, cruel. Mas há oportunidade. E hoje, eu emocionei muito, antes também de começar, uma moça me mandou uma foto da última pessoa que a gente resgatou. Está lá super bem, trabalhando, engajada, está querendo fazer uma família. Olha só, ali era uma pessoa que estava totalmente entregue às drogas, há 17 anos na rua, e estava lá. Por que eu quero falar muito disso também? Porque a caridade, gente, faz parte da reforma íntima. Não adianta a gente parar só para reformar a nossa casa, fazer o nosso checklist, ok? Mas a gente precisa também ajudar os outros. Começar um pouquinho só. Uma ajudinha simples. Uma ajudinha simples. Uma vez por mês, depois vai aumentando. Uma vez por semana, fica um pouquinho, ajuda. Não só a doação material, mas também a doar-se o seu tempo. E isso ajuda também nas condições de reforma íntima. Porque fora da caridade, não há salvação. E isso ajuda também a essa interpretação do que é a reforma íntima. Isso pode nos ajudar muito, como a Filhos da Luz, que já tem há um bom tempo, e que a gente está montando agora uma outra unidade em São Roque, bem bonita, só que é mais rural agora, porque o contato com a natureza também é muito importante para pessoas que estavam tão só rua, barulho, asfalto, prédio, lixo. Então voltar à natureza é voltar às nossas raízes também. Isso faz uma grande diferença para a gente. E olha só que interessante, disso aqui, a gente quer isso aqui. Pessoas trabalhando, pessoas lá no fundo, construindo. Já é uma foto antiga, gente, porque já está totalmente gramado, já montamos mais 2 lagos, e aos pouquinhos a gente vai falando vai fazendo uma questão para Hamed, quando ele fala da forma pensamento. E Kardec também descreve isso nos livros dele. Quando a gente consegue imaginar e construir na nossa mente aqui o que a gente quer melhorar, a gente manda as informações para o nosso universo.
A gente manda as informações para aquilo que a gente quer. E pode ter certeza que a espiritualidade e o planejamento vão fazendo de tudo para construir o que a gente pede através da fé, da oração focada, do pensamento canalizado, do sentimento, e vigiar e orar sempre, pedindo essa proteção, pedindo essa paz. Isso faz parte também de uma reforma íntima, da qual eu também estou inserido, e que é um campo muito vasto para falar, é muito detalhe, cada um vai trazer um tema diferente, e são esses temas que eu gostaria de ter trabalhado com vocês. Sejamos sempre eternos aprendizes. Gratidão a todos. Gratidão.